Alô, meu povo lindo, estou ao vivo aqui no Instagram. Olha quanto tempo! Oi, Van, boa noite, querida. Nosso Meeting 3, eu acho que é 3, né? Eu tô aqui nas minhas contas, que é o Meeting 3. Três mulheres profissionais incríveis, né? Vanessa, Luana e eu aqui, Elis, né? Falando sobre cultura de aprendizagem e hoje, né, trazendo um tema bem interessante, trazendo um tema que já está aí na boca do povo, né, nas corporações, já está na linguagem dos profissionais, que é o quit, eu nem sei falar direito, mas eu vou tentar pronunciar aqui no inglês abaianado, é o quit quitting, se eu não me engano, é assim, né? Eu já treinei tanto, mas eu acho que é isso mesmo. Que é o termo, quando a gente traduz, né? Algumas pessoas dizem que é desengajamento silencioso, demissão silenciosa, né? A gente vai falar sobre esse assunto hoje. O que é cultura de aprendizagem tem a ver com isso? Como é que a gente pode trabalhar esse assunto, discutir sobre esse assunto? Qual é a relação que existe, né, no profissional do futuro, né, no novo mercado, com esse movimento, né, que é um movimento que já surgiu aí já há algum tempo nos Estados Unidos e hoje já a gente já tem esse movimento aqui também no Brasil. Algumas pessoas defendem, outras pessoas acham que não é tão, né, que não é uma coisa tão positiva. E aí, como é que a gente está vendo esse movimento aqui hoje, né? Atualmente. Isso é uma coisa que já existe, é uma coisa que existiu antes, né? Eu vou mandar o convite aqui para a Van. Deixa eu ver, amiga. Só um minuto. Ai, pronto. Pronto. Chegue, Vanessa. Olá, boa noite. E aí, gatíssima? Estamos aí, né? Pelas minhas contagens também é o Meeting 3, hein? Cultura de aprendizagem aí, trazendo esse tema que está tão falado ultimamente aí, né? E a gente vai trazer um pouquinho de reflexões, né? Muito bacanas para o Isso. pessoal. Isso é. O ideal é a gente abrir o debate, né? E aí entender como é que está funcionando esse processo, se é um movimento que pega ou se não pega, se já pegou, se é uma coisa que já era do passado e aí agora a gente está falando como novo, né? Isso aí. Então, tem muita história aí para contar a respeito desse movimento. Agora, me fale, mulher, porque eu fiquei treinando esse Quit Cure. Meu Eu inglês também está tô que muito nem bom. você, eu também treinei, é Kit Kyrie, né? Então, vamos assim. É, Você falou tem assim, no inglês baiano, eu tô falando no inglês capixaba aqui. verdade. Meu baianês nunca falha. Meu baianês nunca falha, minha filha. Ele entra em todo lugar. Então, eu já me aposto, me aproprio e aí vou que vou. Uhum, isso Tem um, aí. pe- tem um pessoal que entrou aqui. Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Cadê a Luana? Já até É, mandei para ela, para a gente começar essa discussão, começar esse debate. manda aí, manda aí. Já mandei para algumas pessoas, né? Vamos conversar sobre isso. Muitos profissionais. E eu vi aqui, Vanessa, alguns depoimentos, né, de algumas pessoas que falam que são adeptos mesmo ao movimento, viu? Que É virou um mesmo movimento forte, um né? movimento, é. Uhum, Principalmente nas gerações, a gente conversa sobre as gerações, né? A gente fala é, muito sobre a questão das gerações, e aí é um movimento que está sendo bem estimulado é, pelas gerações mais novas agora, né? Está no mercado de trabalho. é. Então, acho que não pediu aqui para. Seria Ah, a pronto, posso pensar. falta, como é que é? A falta de motivação para entregar assim, o mais do mínimo, né? Mais Então, resultados. é, Isso. É como se fosse o desengajamento de uma alta performance. A gente vai chegar, isso. né, Boa nesse entendimento. noite! Oi, Lu, boa Boa noite. noite. Como vocês estão? Tudo em paz, vamos seguindo. Uhum. O tema Eu, de hoje eu, está muito bacana. eu falo assim que Preciso. eu tô em ritmo de mudança aqui, né? Então, assim,
Ficou. Nunca acaba num dia só, né? Eu falo, vai Ah, meses, né? Uma hora você faz uma coisa, uma hora você arruma um guarda-roupa, arruma um negócio. o bom, o forte de mudança é É, que sempre você pode desapegar. com certeza, com certeza. É. E é uma boa época, hein? Final de ano, desapegar, Uhum. fazer Você aquela. já faz a virada do ano um movimento único, né? É, Verdade. E Tá? mudança de casa, Atual. mudança de ares, mudança de cidade, eu fiz tudo junto. arrasou. Mudança geral, hein? Você, Nessa. Aham, isso aí. Uma Arrasou. Mas eu gosto da mudança, porque a mudança, assim, sempre você encontra algo novo, diferente, e você nunca volta para o que você já estava, né? Você sempre dá um passo à frente. Então, e é É, preciso coragem, né? Então, estamos aí. Para tudo, é verdade. Coragem para É. pequenas e também mudanças mais ousadas. Até mesmo no nosso tema de hoje, Uhum. é preciso coragem para a pessoa estar dentro de uma empresa e entregar o mínimo. Eu já passei Verdade. por isso, eu me identifiquei muitas vezes com essa Uhum. situação. Que, na verdade, se você olhar para a nossa vida, né, para as nossas experiências, sempre nós vamos ter momentos em que nós nos entregamos ou por horas a mais de trabalho, ou energia, ou intensidade, ou criatividade, para tentar resolver determinado problema da empresa. Porque uhum. os A negócios, os gente vai negócios chegar das lá, viu, empresas... Lu? Ah, Lu, a gente não, vai chegar lá. Você já está aqui antecipando o questionamento que eu vou trazer para vocês. A gente vai chegar lá. Eu estava esperando você entrar para a gente começar a entender e discutir sobre o tema, porque existem algumas pessoas que fazem uma tradução bem literal, né? Como é um termo que veio de fora, né? Já é um termo do estrangeiro. Aqui no Brasil, a gente tem dois grupos que defendem de duas maneiras. Um fala que a demissão silenciosa, né, que não tem muito a ver com demissão de verdade, né, não é que a pessoa queira isso. sair, e algumas outras pessoas falam sobre desengajamento, né, É. porque quando a gente vai traduzir literalmente, a gente pode relacionar essas duas ações, um desengajamento ou a demissão. Qual dessas duas, né, qual desses dois termos, quando a gente traz aqui para o nosso mundo, para o nosso Brasil, qual desses dois termos você acha que tem mais a ver, vocês duas, né? Com as experiências do corporativo que vocês têm? Qual desses dois termos você acha que tem mais a ver para a gente traduzir aí? O kit Eu acho Curry. que eles se complementam. Eu acho que eles se Estou complementam. adorando falar isso. Eles se complementam. O fato é esse. Se você observar, isso é comportamento. Se há um comportamento do funcionário, do colaborador, em entregar, em usar menos o seu potencial, entregar menos energia, entregar menos habilidade, entregar menos relações, consequentemente, a gente vai ter um resultado mais adiante. Falta de motivação, engajamento, baixos resultados. Só que ali tem uma coisa muito interessante. A mídia é a grande formadora. Concorda? De Uhum. opinião, de definição de termos. Então, no Brasil, o que pegou foi a demissão silenciosa, se você observar. Eu Sim, fiz uma triagem aqui na internet, entrei lá no LinkedIn, sim. consegui extrair mais de 20 mil citações, todas ligadas à demissão silenciosa. E acaba incorporando, enfim, nas empresas, né, no nível mais executivo, esse termo da demissão silenciosa. E se você for observar na essência do tema, a essência é motivação, a essência é eu mesma já me senti subutilizada no meu trabalho, Uhum. trabalhando bem abaixo do meu potencial. Se você observar uma coisa que é fundamental é a cultura, a relação, os ambientes. E o que está gritante em tudo isso? A falta de reconhecimento. Uhum. Todos esses temas eu acredito que envolvem esse aflorar do nosso potencial, as estruturas que as empresas estão usando para que as pessoas possam, de alguma forma, ter melhor uso dos seus talentos, do seu potencial e, consequentemente, ter uma estrutura de clima, uma estrutura de cultura que apoie esse colaborador para que ele possa, aí, consequentemente, vem aprender mais, solucionar problemas, se engajar, se envolver, ter aquela abertura à mudança que tanto a gente fala aqui. Essa abertura, essa mentalidade de construção de aprendizagem, construção de solução de problemas.
E é um E aí, grande Ivan? desafio que está na mão aí da liderança, né? Todo mundo. Olha que coisa, o tema eles colocam como o grande salvador desse processo de desmotivação, falta de encorajamento, falta de engajamento, a liderança. E eu acredito que é muito mais amplo do que só a liderança. Uhum. E aí, Ivan, o que você acha? Eu vejo assim, né? Que às vezes a gente pega o termo, né? E como já vem, e aí esse termo ele se dissemina no Brasil como demissão. Demissão. Mas eu acho que o engajamento, a falta, né? Falta de engajamento também, ele é muito forte. Muito forte, Uhum. assim, no sentido que isso é um comportamento. Eu vou fazer o mínimo possível, né? Até para poder fazer ou uma transição de carreira ou algo mais. Vou fazer o mínimo, vou ver no que vai dar. Por quê? Porque eu não vejo o trabalho como foco central da minha vida, né? Então, assim, eu quero outros rumos, eu quero outras ideias, eu quero fazer mais disso e não ter o trabalho ali como foco central. Então, eu acho que eu entendo no corporativo que é mais a questão de engajamento. Entendeu? De você Uhum. não ter aquele engajamento suficiente para você poder dar o melhor de si. Quer dizer, um comportamento é uma soft skill que você tem que Sim, aprender sim, ali, sim. né? Entendeu? De alta performance, de resultado e tudo mais. E às vezes é essa questão de, tipo assim, o que me faz assim, levantar da cama e ir trabalhar e fazer o meu melhor ali, né? Aí você vem num conjunto de coisas, é salário, é cultura, é ambiente, né? São lideranças, conexão com as pessoas, comprometimento. Então, isso daí eu acho que é muito importante, porque as pessoas estão vendo o trabalho como uma outra forma, né? E quando você vê isso, essa questão do engajamento, você olha você, tipo assim, o trabalho não como um foco central da sua vida, mas você olha para você como sua carreira. O que eu quero aprender? Né? O que eu vou aprender de novo para poder fazer diferente? Aí vem a questão do aprendizado. Será que eu estou disposta a me dedicar a uma outra coisa? Desenvolver mais habilidades em algo, porque isso daqui para mim já não está dando, eu vou fazer esse esforço mínimo aqui, não vou ter um resultado esperado, não vou me dedicar àquela empresa, tipo assim, não é isso que eu quero fazer mais. Então, assim, eu acho que o engajamento, no final, a consequência vai ser uma demissão, ou gerada pela empresa ou pela própria pessoa, entendeu? Pessoa. Mas É. o engajamento ali, e eu acho que eu li também que teve uma pesquisa que apenas 21%, isso é uma pesquisa mundial, 21% dos empregados era engajamento. Imagina, 79%, olha o potencial de pessoas, de inovação que você pode gerar, que está aí sendo desperdiçado. Entendeu? Então, É. assim, Entregando é uma aquilo que é reflexão mais do muito mesmo, boa, né? é um tema que dá pano aí para manga. E É, assim, e aí olha o já que você trouxe. apareceu. Hum, Ela trouxe o que a gente está estudando. O que nós estamos debatendo aqui é um trabalho. Você observou? A exatamente. essência da Uhum. discussão é um trabalho. Se o trabalho Eu, vai ser eu digno, ia se o linkar trabalho isso, né, com a vai. pesquisa que vocês estão fazendo sobre, né, esse novo mercado de trabalho, esse engajamento no mercado, que como é que está se, para onde é que a gente está andando nesse esse caminho nesse futuro do trabalho, que já Uhum. está aí, né? Que eu sempre digo, não é mais futuro, já é uma coisa atual. Pô, e aí eu venho com outro questionamento, né? Abro, né? Para a gente partir aqui de uma linha de entendimento que algumas pessoas, inclusive das gerações passadas, né? Das millennials e tal, fala que isso já existia, né? Que não é uma coisa tão nova, Uhum. né? Que é uma coisa que já existia. Nas empresas sempre existiram aquela pessoa que ela entrega aquilo que é solicitado, né? Apesar de ou ter havido também um movimento muito na nossa geração, né? Aquele movimento de workaholic, que a gente fazia tudo, trabalhava até no banheiro, trabalhava de todas as formas. Era 14, Era um 16 modelo horas de carga Vestia a horária, camisa, né? Vestia a diferenciava. As camisa. vestir a pessoas camisa. referenciavam esse tipo de profissional. Aham. Isso. E aí o que foi que começou a se perceber, né, que agora já está dentro da DSM, já é uma doença de trabalho, né, que é o burnout.
já é uma doença do trabalho, que isso assim, só se potencializou, né? Chegou, e agora já está incluindo até em outras esferas, não está só mais no trabalho, já está vindo para outras esferas, né? O burnout também. Mas isso já existia, então, assim, de um certo modo, esse desengajamento ou essa demissão silenciosa já não é uma coisa realmente tão nova, é uma coisa que está vindo com uma velada potência ali, virando cultura. Está Tava ali virando um velada. movimento, né? E a gente tem que atribuir, a gente tem que, de alguma forma, fazer uma menção à geração Z, porque foi, sem dúvida, a geração E, Z que alertou o mercado para tudo isso. Olha, eu posso é, ter um trabalho significativo, eu posso ter um trabalho onde eu posso explorar meus talentos, gerar resultado e, ao mesmo tempo, posso ter uma vida fora do trabalho saudável, dinâmica, equilibrada, que eu possa, enfim, conciliar os meus papéis. Porque até então, um pouco da nossa geração era se manter naquele emprego, vamos lá, se manter naquele emprego, porque de alguma forma você tem um filho, tem família, você não tinha a coragem e talvez a preparação financeira suficiente para encarar e fazer uma mudança, tomar uma decisão, talvez de emprego, talvez de transição de carreira, para que você pudesse experimentar um trabalho mais alinhado ao seu modelo de vida, mais alinhado às suas aspirações, que é o que eu tenho tentado fazer. Ainda não estou onde eu gostaria, mas eu quero conciliar minha atividade no serviço público, mas eu quero ter a liberdade de explorar a plataforma de startups. Eu tenho um sonho de ter uma plataforma online sobre cenários futuros. Então, essa conciliação de manter a minha atividade docente, que eu acho que está no meu DNA, com essa pauta para inovar, para criar algo mais disruptivo, está muito aflorado dentro de mim agora. E tem aí esse mercado novo que eu estou aprendendo, que é de startups, de editais, de empreendedorismo digital, que me seduz muito, porque eu descobri, apesar de muito tempo já trabalhando, acho que um dos maiores valores para mim é a liberdade. E a pandemia só fez reavivar um dos maiores valores. Eu gosto de trabalhar em casa, eu gosto de controlar atividades remotas, eu tenho excelentes assim, ferramentas para monitorar o meu trabalho. E assim, a qualidade da minha entrega independe se é uma estrutura formal ou uma estrutura flexível, híbrida. A Luana consegue se dedicar e entregar um nível de resultado. Vamos lá, equiparado igual. Eu vi até uma frase esses dias que falava assim, quando é que a gente vai voltar ao normal? Mas se você está falando de 2019, esquece, né? Não existe mais, é só outra coisa daqui para frente. Eu li essa frase também, adorei. Foi achei muito... uma dessas grandes consultorias. Eu li recentemente. Acho que foi a G4. Se eu não me engano, foi a G4. Acho que foi mesmo. E aí eu vi um monte de gente comentando, né, em alguns canais do YouTube, algumas pessoas que já falaram sobre esse assunto, e aí profissionais iam lá, né, no próprio LinkedIn, muita gente comentando sobre, me sentia desgastado, como vocês falaram, eu me sentia desgastado, me sentia usado, me sentia usada no trabalho, eu entregava, vestia camisa, e pessoas menos experientes e competentes que eu chegaram a cargos superiores ao meu, defasagem no salário. Então, muitas pessoas falaram a respeito desses problemas, né, consolidando o movimento. Eu defendo. Eu acho certo, eu acho justo. Então, a gente está nesse movimento, sim, de desengajamento, de demissão silenciosa. Eu não quero sair do meu trabalho, mas eu também não vou fazer mais. Né? Como as empresas solicitam que se faça mais com menos. Teve um momento, se eu não me engano, de 2015 para cá, João vai falar. Eu acho que João vai lembrar. Teve um momento de 2015, se eu não me engano, foi de uma transição de governo de 2014, 2015, que a gente só ouvia falar isso no corporativo. Faça mais com menos. Você ouvia isso? Eu recebia inúmeros e-mails, eram inúmeras conversas, eram inúmeras reuniões. Não, gente, é um momento que a gente agora vai fazer mais com menos. Eu ficava sem entender o que é fazer mais com menos. Eu trabalhar aqui 14 horas, né? O que é fazer mais com menos? A gente tem no Brasil uma influência muito forte dos modelos de gestão. Então, o Brasil, especialmente, o mundo corporativo, o Van pode até explorar mais do que a gente, ele tem como referência
ainda, né, os grandes modelos de gestão de negócio, tanto que a onda de startup chegou no Brasil por grande influência do Vale do Silício, enfim, de grandes empresas americanas. Então, a gente tem aí muito forte, Elis, a partir dos anos 90 em diante, uma grande influência de ferramentas da qualidade, o Falcone da vida e outros aí, como empresas de treinamento voltadas, a gente o quê? Colocar dentro de uma prática gerencial, usar o menor número de recursos, Menor recurso, né? Isso para aí. extrair maiores resultados e, ao mesmo tempo, a ferramenta da qualidade. Se nós temos hoje uma perspectiva diferente de gestão, a gente deve a esse movimento da qualidade. Porque foi, para mim, a grande disrupção dentro da gestão. Agilidade, prazos, dividir responsabilidades com a equipe. Quem não lembra do ciclo da qualidade? Onde você tinha um problema e você tinha que mobilizar diferentes 5 S's, né? pessoas. 5 Os S's. 5 S. Áreas diferentes para sentarem juntos, avaliarem o problema, criarem uma matriz de solução. Pô, foi extremamente benéfico para a gestão brasileira. Só que em determinado momento a gente se fechou muito. Começou a, enfim, a nutrir muitas coisas dentro das organizações. E só com o movimento agora das startups, a gente sabe, um movimento ágil, um movimento mais dinâmico dentro dos negócios, que a gente percebeu um outro ciclo de mudança organizacional. Com outros ferramentas, claro. Se você observar a ferramenta de gestão ágil, todos os princípios são gestão da qualidade. Todos os princípios. Você pega as ferramentas, a galera só faz mudar a ordem, talvez, assim, dos fatores, mas em essência. Dá um resultado até que com um engajamento melhor, porque você trabalha de uma forma que traz todas as pessoas para dentro da situação problema, né? E todas elas pensam juntas para trazer uma solução que melhore para todos os setores, não é apenas para um, né? Então vai melhorar, então todos os setores acabam se envolvendo. E graças à gestão da qualidade que começou a descentralizar, sair lá do topo as decisões, lembram disso? Tudo tinha que vir da alta direção, e cadê a base para pensar junto? Cadê o operacional? Cadê o tático? E aí eu vou jogar na mão de vocês, uma outra questão, né? Para a gente esquentar mais essa conversa, que são aquelas pessoas que realmente gostam, né, de entregar mais, de ficar mais tempo no trabalho, de pegar o trabalho do colega e desenvolver junto com o Bora, eu vou te ajudar, Fulana, vamos desenvolver aqui junto comigo. Tem essas pessoas que vão numa linha diferente, e essas pessoas, elas agora estão tendo que se adaptar, vamos dizer assim, né, a esse grupo que está no movimento da demissão silenciosa, né? Essas pessoas, elas inclusive estão se sentindo, porque eu vi depoimentos dessas pessoas também, né, que tem esse estímulo a mais, e eu vi depoimentos dessas pessoas dizendo, poxa, mas eu gosto de entregar, eu gosto de ficar mais tempo, eu gosto de fazer esse movimento contrário ao que todas as pessoas agora estão dizendo. E como é que é isso agora? Aí a gente entra na cultura de aprendizagem. O meu universo é serviço público, eu prefiro não opinar. No serviço público é demissão silenciosa sempre, né? Eu posso opinar. Eu não posso, porque essa live ficar salva. Eu já sou nada, porque eu sou uma pessoa que opina. Mas eu estou falando por mim, tá, gente? Eu não estou falando por Ana, não. Eu já falo demais o que eu penso e já ajudei a quebrar modelos, já ajudei muito o serviço público a olhar para o ser humano de uma outra forma. Paciência. Eu vejo assim, que essas pessoas que dão o seu melhor, em algum momento, elas também podem entrar no movimento. Porque eu sempre falo assim, eu acho que de tudo que a gente leu, que a gente falou, o engajamento, ele tá lá coladinho com o esgotamento mental também, né? O burnout e tudo isso mais. E aí eu vi que teve uma pesquisa assim, que a razão-chave de 79%, eu acho que das pessoas, elas deixam seus empregos, que a razão-chave é a falta de reconhecimento. Entendeu? Ou pelas lideranças, ou pela empresa. Então, assim, querendo ou não, elas vão entrar no movimento, né? Por falta de reconhecimento, né? Porque é todo aquele conjunto, é salário, é cultura, né? É respeito ali aos limites, ao que está sendo imposto e tudo mais. Mas a falta de reconhecimento
vai chegar um momento que todo esse trabalho que ela está desempenhando, que ela está fazendo extra, ela vai querer esse retorno. Não, mas eu me dediquei, eu aprendi mais, eu desenvolvi novos comportamentos, eu desenvolvi novas habilidades, eu estou dando o meu melhor, né? E aí eu não tenho reconhecimento, aí ela começa a entrar também, né, no kit killing, né? Ela fala assim, não, então eu vou começar a fazer só o menor possível, né? Eu vou validar essa frase final sua, porque como a gente tem métricas iguais no serviço público, e são avaliações de desempenho, olha, Vanessa e Luana estão no mesmo cargo, professoras, doutoras, determinada universidade. Então, a gente, Nessa, tem as mesmas condições iguais de progressão na carreira. Vanessa, ela é uma típica professora padrão, sabe? Horário, só transmite conhecimento, é a professora que eu chamo executora, Vanessa. Do outro lado, você tem um ano formado muito mais leve. Professora palestrinha. Aí Luana vai aprender, vai mergulhar no mundo do empreendedorismo, vai conhecer Murilo Gun, vai ter outras referências para entender o movimento da sala de aula, entender como ela pode levar os seus alunos a uma nova realidade diferente dos limites da sala de aula. Só que é o seguinte, nós duas dentro desse sistema vamos ter os mesmos mecanismos de crescimento e de desempenho, os mesmos critérios. Olha, a Vanessa é a professora executora típica padrão das universidades. Olha, conteudista, entra no Lattes de Vanessa, produz um artigo por mês, que é excepcional, né? Um artigo, 2 artigos por mês. Já outro professor é muito mais preocupado em como construir um espaço diferente de sala de aula. Continua, porque tem indicadores. Construir a comunidade de aprendizagem, né? De fato. Pesquisa, extensão. Só que o sistema, ele vai reconhecer a Vanessa, não vai reconhecer a Luana. Porque está padronizado, né? Não consegue ver as diferenças. Está padronizado. Nessa avaliação. Luana e Vanessa nas mesmas condições de avaliação, dentro do mesmo cargo, dentro do mesmo nível de progressão, só que chega um momento que Luana vai esgotar. Luana não vai fazer o mínimo, porque ela não tem a cultura lá dentro que a impulsione a inovar, a trazer novas motivação, né? A motivação, a incrementar o que o mercado, que o mundo aí fora já está, enfim, desenvolvendo, já está implementando. Então, dentro do serviço público é muito desafiador, porque a gente, além desses componentes que eu falei, do mesmo sistema de avaliação, que não é por meritocracia, e sim é por padrões legais, parâmetros legais, a gente tem um parâmetro político. Título, né? Titulação. Tem um parâmetro, tem vários indicadores que é regulamentado por lei. Então, você tem uma lei que regulamenta toda a nossa progressão docente. E, além disso, você tem um fator político. Quem dialoga melhor com o momento político do país, do Estado? Se for uma instituição, uma universidade estadual, é a Vanessa. Obviamente que é a Vanessa. Então, dentro do sistema, a Vanessa vai crescer e vai ter muito mais visibilidade do que a Luana. Porque então, se você for olhar assim, a Vanessa, ela percebe que ela não tá, que ela tá enfraquecida, que ela está trabalhando bem abaixo do potencial dela, vê o aluno uma diferente motivação na aula de Luana, vê o aluno comentando, interagindo, abraçando, uma série de fatores, só que a Vanessa não tem a coragem de falar para o sistema que aquilo incomoda. Vai mexer em muita coisa, né? Inclusive no padrão de vida profissional e pessoal, né? Vai mexer. E é justamente isso que identifica, né, esse movimento, porque é um movimento que também as pessoas buscam essa interação entre trabalho e vida. As pessoas pensam, não tenho que me dividir entre o trabalho e a vida. Aqui é uma coisa só, eu sou uma pessoa só, né? Eu falo mais no setor, no CLT, no privado, porque assim, o que é a exigência, por muito tempo, qual foi a exigência do CLT nesse processo todo, né? É que você precisa entregar seu resultado no trabalho, mas você desassocia isso da sua vida prática, da sua vida pessoal. Não existe vida pessoal, você só vive por profissional, né? E aí isso ocorreu. Esse processo de demissão silenciosa ocorre no CLT justamente por isso, porque não se respeita aquela pessoa, aquele indivíduo integralmente. Ele é um indivíduo integral e sistêmico.
né? Ele não é o trabalho ele não é só o trabalho quando ele está no trabalho. E aí, esse movimento veio mais forte. Eu acho que as pessoas defendem, e a geração mais nova defende esse movimento, justamente porque ela percebe, não, gente, eu tenho vida pessoal, eu posso sair do trabalho e ir tomar um chopp com meus amigos e no happy hour, e no outro dia eu compensar a minha carga horária diferente. E entregar de forma diferente aquilo que eu preciso entregar. Mas se a empresa ainda não inovou nesse sentido, né, se as empresas ainda não inovaram nesse sentido, por que que eu vou fazer esse esforço a mais para fazer isso se ela não vai me reconhecer de qualquer forma? Eu acredito que seja esse, né, um dos pensamentos. E se a gente for olhar em geração, eu acho que teve uma pesquisa também agora nesse primeiro semestre de 2022, que 56% da geração Z e 55% da geração dos milênios, eles deixariam o seu emprego em virtude da sua vida pessoal. Então, olha só o número, olha só o percentual, como é que é grande. E aí, nesse engajamento, o que a empresa faz? O que vai, assim, motivar os melhores talentos a irem além, né? A engajarem no que ela está disposta ali a propor. Então, eu assim, achei uma pesquisa aqui também, deixa eu só pegar a referência aqui para vocês. Isso que a Vanessa falou, tá aqui lá no perfil daquele Alexandre. E vai tudo para a liderança, né? Ele fala tudo envolve da aqui, ó, liderança. vai tudo Quando a gente... Coitado dos líderes. Quando a gente vai para dentro do CLT, principalmente, vai tudo para conta dos líderes, porque vai ter que saber qual é o engajamento desse time, como ele faz para engajar, que tipo de cultura de aprendizagem ele vai implantar para que essas pessoas se... E assim, e eu gosto sempre de lembrar o seguinte, que liderança é uma soft skill e você pode desenvolver. Então, a empresa tem que desenvolver esses líderes para poder estar lidando com todo esse movimento. Com esse movimento. Então, assim, a liderança ela pode ser desenvolvida. Eu acho que também teve aí um grande percentual, agora eu não lembro assim, a questão do percentual, mas eu sei que foi grande, que eles deixam seus empregos em virtude das lideranças. Então, olha só a responsabilidade. Sim! Missão dos seus empregos é exatamente essa falta de confiança, de relacionamento com a sua chefia ou liderança imediata. Olha o que você falou, mais de 2 milhões de jovens entre 18 a 24 anos ficam menos de 3 meses na mesma empresa. Turnover é altíssimo, né? Vamos lá. Gente, é altíssimo. Vamos lá para esse turnover, porque olha só. A partir de 2026, essa é a geração que vai liderar os postos de trabalho. A gente tem dois problemas em relação a esse movimento. Que, assim, tem toda uma legitimidade, a gente precisa entender que vida pessoal, que qualidade de vida também precisa estar atrelada a trabalho, né? Mas a gente tem duas questões aí. A gente tem turnover alto, e turnover para a empresa é custo, né? E aí a gente tem essa falta de engajamento, porque a falta de engajamento não leva a empresa à inovação. A empresa são as pessoas. Então, quando elas deixam de engajar e fazer aquilo que, né, de uma forma inovadora, para crescer, inclusive, né, a esteira de produtos e serviços dentro daquela corporação, dentro daquela empresa, a empresa entra num determinado colapso, porque ela vai deixar de lucrar. Então, ela não vai demitir para não ter que ter um investimento, que o custo é alto para demitir um funcionário, mas vai manter também tendo uma baixa na sua produtividade. Olha que coisa! E aí a gente vem tentar resolver esse problema. Vamos lá, a gente tem agora que resolver isso. Eu acho que um dos aspectos... vai lá, Lu. Não, rapidinho. A cultura. Só peguei um dado aqui do Alexandre. Depois vocês entrem lá, por favor, no perfil. Vou marcar vocês. O Alexandre Pelais. Ele traz estudos bem legais. E esse último tem tudo a ver com o que a gente viu lá. Que a grande fortaleza aí desse movimento dentro da empresa, que vai ou não potencializar a redução dessa demissão silenciosa ou a falta de engajamento, é a cultura.
Vamos lá. Então, a cultura, a gente já viu que a cultura organizacional ela é complexa, ela é feita de artefatos, de interesses, de vínculos, de afeto, de norma. Só que, além Uhum. disso, dentro dessa cultura hoje, gente, a gente tem um grande desafio que é a perda da credibilidade do RH. Então, o Ai, RH hoje, ele está sem identidade dentro das empresas. é, Uhum. Então, quem é que vai Verdade. fazer, vamos lá, esse movimento, vamos lá, essa é uma militância em prol aí dessas pessoas que têm essa crise de engajamento, essa crise de baixo aprendizado, porque a consequência direta, quando a gente fala que vou entregar o meu mínimo, é toda a nossa pirâmide aí, gente, de habilidades, conhecimentos e atitudes. O velho chá, só que vamos botar chave, é. conhecimento, É. habilidades, E atitudes. valores e as estratégias. Uhum. A gente vai alterando e incluindo, porque, olha, a gestão de pessoas já mudou. Não, já mudou, de fato. Já. Só que Sim, só que a estrutura organizacional, muito né? O que obrigada. faz com que Leva a a gente gestão para de a TV pessoas. Cajazeiras, leva a gente para o Ah, meu programa na amigo, a gente vai para a TV Cajazeiras. A gente vai abrir um programa lá na TV Cajazeiras para falar de cultura e aprendizagem. Já é certo, já. Eu já estou aqui me escalando. Ele deve estar Olha! morrendo de rir. Verdade. Gente, Então, aí a gente, observa, ninguém fala sobre aprendizagem, ninguém da área de pois, educação está então, falando. a gente Eu tem citaria o isso. seguinte. Assim, Ai, gente, ó, quando junta três que conversa muito, não tem jeito, né? Para você poder tentar, assim, evitar, ou eu acho que a empresa, né, a cultura organizacional, você poder tentar evitar isso. Você desenvolver lideranças que se conectam com as pessoas, que compartilham os interesses, né, que sejam, assim, interessadas no que o outro, né, no ouvir, no, né, compartilhar ali a questão do dia a dia. Você desenvolver treinamentos tipo assim, de crescimento, né? Ofertar crescimento e treinamentos, entendeu? Treinamentos. Despertar a pessoa a aprender. Eu falo assim, ó, se você aprender, você vai crescer, né? Você vai ter todo um conjunto. Então, o indivíduo, ele tem que conseguir visualizar isso na empresa, né, na organização. E reconhecer, né, ter essa carreira reconhecida, os feitos, o que aquela pessoa realizar e que for além daquilo, né, você ter aquilo reconhecido. Então, eu acho que você consegue aí evitar. É um conjunto, né, assim, é um conjunto, logo, não é nada muito simples, é totalmente complexo, mas eu acho que são alguns pontos, assim, essenciais para você poder pelo menos evitar e reduzir seu custo e aumentar aí o que você está perdendo na falta de engajamento, né? Ali da sua equipe, dos seus funcionários e tudo mais. Uma informação sobre isso aí. a gente que vai virar live 2, né, esse tema. Lembrar Porque a gestão de pessoas mudou, de um certo modo mudou. Hoje a gente tem um DH mais forte, desenvolvimento de lideranças, né, com muitas ferramentas de altíssimo impacto, que está transformando sim, mas isso está nos ambientes de inovação, nas startups, né? Isso a gente só vê esse movimento mais engajado. Quando a gente vai para empresas, eu falo, né? Estou falando aqui em relação à CLT, em relação ao maior número de pessoas no mercado de trabalho é mais voltado, né? Para a CLT, a gente está, porque o serviço público a gente tem um plano para manga até o próximo ano. Então a gente já fez um recorte. Aí quando eu trago para a CLT esse assunto de desengajamento, de demissão silenciosa, a gente tem uma gestão de pessoas que está conhecendo mais ferramentas, né? Mas quando a gente passa para uma empresa que é um pouco mais tradicional, que ela ainda não percebeu o quanto é importante ter um DH dentro da empresa, o quanto é importante, eu vou puxar pela parte que me toca, o quanto é importante você ter um pedagogo, um psicopedagogo empresarial. É importante, não é só jogar nas costas do RH, de um profissional, um gerente de RH, todo o desenvolvimento humano de sua empresa. Você precisa ter uma pessoa que entenda de aprendizagem de uma forma sistêmica, de uma forma integralista. Porque quem está lá dentro precisa desse auxílio também, quem está lá, né? Os líderes, vamos dizer assim. Porque ele tem que dar conta, por exemplo,
um gerente hoje, né? O gerente hoje, ele dá conta de gestão, ele dá conta de processos, um gerente, né? O coordenador, ele dá conta do gerente, da gestão, dos processos. E ainda responde, ainda faz uma ponte com a diretoria. Aí me diga, que horas é que ele tem tempo para desengajar, ou melhor, para engajar esses funcionários? Que horas é que ele tem tempo para fazer uma roda de conversas e dizer assim, vem cá, galera, o que é que vocês estão... Como é que está aqui o clima de vocês hoje? Como é que eu posso ajudar vocês aqui a entender de que maneira vocês querem produzir melhor? Qual é a ferramenta que a gente pode utilizar em conjunto? Porque é isso que já acontece nas startups. Esse momento, a gente está trabalhando aí, a gente mudou a metodologia nossa para Scrum. E lá é uma metodologia que já está. Assisti todos os vídeos daquele Alex Bretas, né, com Conrado. Eles já estão usando esses sprints. Por quê? O que vai ser feito? A gente tem 8 horas ao longo do dia. Então, os sprints têm todo um passo a passo que a gente se reúne em 15 minutos na equipe. Vou em cada, por exemplo, 4 equipes aqui que a gente está trabalhando. Então, você vai rapidinho, tem um mecanismo rápido. Não são aquelas reuniões do passado, demoradas, longas, exaustivas, que a gente fala e pouco resultado. Então, essas metodologias ágeis já vêm auxiliar esse cenário, né? Para a gente pensar em entregáveis. Então, tua unidade hoje, aquela unidade tem um entregável a cada mês. Então, a gente vai trabalhar em cima desses entregáveis. Aí vai ver entregáveis pessoas, vai ser o ciclo do projeto, quem é o líder do projeto, quem é o apaga-incêndio, quem é aquele que vai prover a mudança. Então, as metodologias ágeis, elas vão trazer uma grande revolução dentro do RH. Então, eu acredito que a médio prazo, o papel do RH vai ter aquele papel do Master Scrum, que é aquele cara que vai ser o quê? Aquela mente pensante na empresa, a cabeça pensante. Vanessa, eu assisti várias palestras, eu montei uma palestra para a gente conversar sobre a nossa metodologia. Eu assisti várias palestras, já tinha lido aquele livro, aí encontrei um passo a passo massa, por isso que eu te falei, eu estou ansiosa para conversar com você. Eu encontrei um passo a passo massa, porque eu tomei essa decisão, todos os meus projetos estão nessa metodologia agora. Que aí eu tenho um sprint. E é importante, né? Aí cada sprint são 30 dias. É o que eu falei com a Vanessa. Então, a cada 30 dias a gente tem um entregável. Aí a gente pode fazer reuniões periódicas de 15, curtíssimas, no máximo meia hora, dentro daquilo que está previsto no sprint. Que eu acho que já é uma tendência hoje. Esse é um processo para inovação. E eu sempre falo assim, geralmente na nossa experiência corporativa, sempre tem uma tríade, né? Negócios, pessoas e processos. Né? Então, assim, você não pode. Você tem que estar sempre rodando os pratinhos ali e sempre nessa tríade. Você não pode só pensar em negócios e não pensar em pessoas, né? Dispensar os processos, que aí você pode estar sendo ali. Ou negligente ou alguma coisa assim, então você tem que estar sempre pensando nesses 3 P's aí. 3 P's não, né? Processos, pessoas e negócios. Por isso que é tão importante, inclusive, a gente saber, né, adequar negócios, ficam 3 P's. Eu já estou anotando aqui, porque eu já estou pensando já em... Não, mas não é 3 não, porque tem negócios aí no meio. Tem um N, PPN. Negócios. Aí a gente traduz projetos como negócios. Ficou massa, 3 P's, já botei aqui. Alexandre Barbosa, que está aqui na live, né, é um grande amigo, uma pessoa que trabalhou no corporativo, trabalha, né, inclusive, né, no corporativo, e ele foi de uma grande indústria, anos a fios. Entende muito bem o que é essa desistência, né, essa demissão silenciosa, porque teve que trabalhar com esse engajamento. A gente tinha muitas conversas profundas assim, a respeito, né, das skills, a respeito de gestão. E aí ele tem aqui um comentário que eu preciso ler esse comentário para a gente traçar aqui e levar a nossa live para o fim. É uma reação em cadeia. Quando a base deixa de fazer os seus papéis e responsabilidades, sobrecai para um nível acima. Com isso, todos os níveis são afetados. Né? É aquilo que a gente está falando, os PPNs. Por quê? Se a gente não pensar nessas bases, né? Pessoas, processos e negócios, velho, não anda.
alguma coisa fica pelo meio do caminho, as responsabilidades que são dadas, né, elas não são entregas, e não são entregáveis, né? O barco começa a ficar à deriva, porque por mais projetos que você adote na empresa para salvar daqueles setores que não está se indo muito bem, se essas metodologias não forem ágeis e aplicáveis, vai ficar só no loop de reuniões enfadonhas, de treinamentos que não são engajáveis, né? E os processos declinam, os negócios vão por água abaixo e a empresa, ó, cara, já foi. Já foi. Né? Quando vai ver, já está naquele processo que pode ser o consultor mais renomado, ele não consegue engajar mais no grupo. Né? Então, não tem como pensar nessas três coisas. E aí, trazendo para a gente, porque senão a gente fica, viu? Fica. Valorizando aqui o nosso trabalho, aí entra uma grande discussão que eu mandei para vocês. Vocês sabem que eu pesquiso um pouquinho na internet, eu não sou viciada em pesquisa. E mandei para vocês aquele fluxograma falando da evolução, saindo da educação corporativa, que é o foco em aprendizagem, o foco em treinamentos, o foco em todo um programa de universidade corporativa para um nível de aprendizagem. Gente, eu entrei em imersão no trabalho do Alex Presas, eu quero ser aluna dele. É um trabalho muito diferenciado. Eu me conectei muito com a inteligência emocional com o trabalho dele. Ele fala muito do aprendizado que integra, né, o mental, o cognitivo com o emocional. Então, o aprendizado é tanto um processo, ele fala lindo isso, emocional quanto cognitivo. Para eu me interessar por uma área na empresa, um projeto, um novo tema, eu preciso despertar interesses. Eu preciso estar envolvida emocionalmente, apaixonada, com alto nível de tesão, para que eu possa o quê? Colocar energia, empreender esforços. Porque coloca isso aí para a nossa vida pessoal. Se você está apaixonado por uma pessoa, qual é a tendência? É pesquisar nas redes sociais, é cultivar essa relação, é fazer com que essa relação floresça. E dentro dessa nova relação de aprendizado também é a mesma coisa. A gente não vai construir aí vamos lá, pessoas engajadas, pessoas relativamente envolvidas, com um nível elevado de mentalidade de crescimento, se nós não usarmos as estratégias do passado. Eu, por exemplo, se me colocar numa sala de aula hoje para fazer um pós-doutorado, eu não sei se eu consigo. Eu preciso de outra vontade. Imagine com o mundo ágil aqui, né, do online, da internet, com o mundo ágil, onde a gente tem uma gama de conteúdo que a gente pode repensar esse conteúdo. Porque o que a gente está fazendo aqui agora? A gente está trazendo uma cultura de aprendizagem para o mundo da internet, para uma rede social, onde a gente está repensando um assunto que já está sendo pensado por várias pessoas. Então, a gente está pensando esse assunto novamente. Né? Isso, e esse está disponível. Se você for no Google, dá um Google, né? Que como famoso, se você for no Google e botar Kit Curie, ou demissão silenciosa, ou desengajamento silencioso, você vai achar várias coisas, várias pessoas falando sobre isso. E por que a gente está trazendo esse assunto e falando sobre ele aqui também? Justamente para repensar o que todas essas pessoas falaram mediante as nossas experiências. É um processo andragógico. Eu falo sempre, eu bato muito nessa tecla, vai trabalhar com educação corporativa, a gente tem que entender sobre andragogia, porque a gente vai falar de educação de jovens e adultos. Né? A gente tem que relembrar... E de gerações diferentes, né? E de gerações diferentes. A gente tem que ir lá atrás para teóricos antigos, inclusive algumas pessoas falam um pouco sobre colocar polêmica aqui. O Alex chegou nesse nível que ele está aí hoje através de um doutorado informal. Olha que revolução, o Alex. Ele chegou no nível que ele está aqui hoje. Ele não fez como eu, numa instituição renomada, certificada. Ele fez financiado. Ele fez aí uma vaquinha coletiva. Um site, teve 20 mil reais de financiamento, sobreviveu com esse dinheiro por 3 anos, 3 a 4 anos. Para se dedicar à pesquisa. Produziu 4 livros, traduziu um livro. E o que ele fala pra gente? Aí ele vai desconstruir ele, na verdade, ele é o cara, assim, do novo aprendizado. Eu fiquei fã mesmo, não era fã dele. Mas agora fiquei totalmente obcecada por ele. E ele tá vindo com ele tá vindo com a roupagem até, né, sobre essa pesquisa. Ele quebrou todos os padrões. Ele não fala, isso que é a questão da andragogia que você tá falando. Dentro do discurso dele não tem mais isso. É por isso que a gente tem que beber dessa fonte. Tem que começar, gente, vocês aí, assistam por dia um vídeo dele. Ele tem uma série gratuita. Eu refuto um pouco quando ele fala isso,
porque ele segue uma linha muito futurista, e eu acho que a gente precisa, né, seguir Também, mas assim, passos ainda para poder chegar nesse processo. Então, eu ainda É. mas eu refuto que é desnecessário, porque é isso que a gente sabe até agora, é esse processo que a gente sabe. E olha que a gente sabe sobre isso, quer dizer, a galera da educação reconhece, sabe sobre esse tipo de teoria, só que a gente não aplica, não bota em prática. Ele está dentro de muitas redes, eu nem sabia que existia a rede de aprendizagem criativa, que é muito forte no Brasil. Existe uma rede de aprendizagem criativa, existe uma rede da América Latina de aprendizagem autodirigida. Então, eu estou buscando entrar nessas redes também, que foi um dos caminhos que ele mais fez. Ele falou o seguinte, olha, uma forma que a gente tem hoje, né, de eleger nossos curadores, nossas referências, é através das nossas redes, porque é tipo o que o Adam Grant fala pra gente, dar e receber. Você doa algum tipo de conteúdo e, ao mesmo tempo, você recebe dessas redes. É o conhecimento compartilhado, né? Assim, como você aprende ensinando, né? E aí tá toda essa troca, né? Essa troca de você estar sempre aí aprendendo e assim, o que eu fiquei fascinada e fixar esse ele pega as várias fontes. Olha só, André, ensinando que se aprende, é verdade. Ele pega a origem das inteligências múltiplas, ele pega lá de Harvard, né? Ele pega as inteligências múltiplas, ele vai em Daniel também, enfim, ele consegue dialogar. Ele conversa com todos esses, né? Porque ele traz esse... Conversa com o futuro. Mas a gente... Eu só reputo no sentido de que a gente ainda tem um país com um percentual de pessoas iletradas, né? E a gente precisa educar essas pessoas para chegar a esse nível de entendimento, sabe? Para a gente poder conversar, a gente que está aqui na linha de base, para a gente poder conversar com os nossos colaboradores, nossos colegas, pessoas que estão vindo para a gente, por exemplo, meus aprendentes, para eu conversar com eles sobre todas essas inovações, eu preciso trazer uma linguagem para eles que eles consigam acompanhar, né, e sentir interesse em descobrir mais, porque aí é que está o processo de aprendizagem. Ele precisa sentir interesse em querer buscar mais, para até chegar no Alex, sabe? Então tem uma galera, tem um monte de gente que não tem como chegar nele ainda, porque de fato não consegue associar o conhecimento que já teve até agora, né, com todas as coisas de futuro que ele está falando, que para essas pessoas ainda é futuro, para a gente já não é mais, porque a gente já está mais envolvido. Então a gente precisa falar mais para essas pessoas conseguirem chegar também lá. Pela idade dele e pelas pessoas que ele construiu a rede, porque ele já tem 10 anos que ele já está dentro, 31 anos, tem 10 anos que ele está dentro desse movimento. E o que ele deixou muito claro pra gente? Que é uma galera contemporânea a ele. Fora o Conrado, que é outra geração, mas é uma galera que está, de alguma forma, vinculada a uma nova acepção de trabalho, vinculada à necessidade de conciliar vida e trabalho, integrar vida e trabalho. É uma galera que tem uma outra, já estão construindo uma outra visão sobre o trabalho, sobre o próprio potencial. Se você observar a rede, né, que está alimentando todo o trabalho dele, é dessa linha. Eu sou super a favor de que você busque, sim, algo que lhe dá prazer, que você tenha paixão, mas que te remunere, porque você precisa do dinheiro para você sobreviver, né? A paixão vai pulsar sobre a sua área profissional, né? Mas você precisa ter também. E em alguns momentos eu tiro a fantasia também de algumas, né, das pessoas, principalmente dos meus aprendentes mais jovens. Eu tiro a fantasia de dizer que, de pensar que tudo vai ser flores, que eu vou viver só de prazer do meu trabalho. Não, gente, às vezes você vai fazer coisas que você não gosta de fazer. É necessário para o seu crescimento. Vai criar experiências, vai ter que suportar, vai ter que usar a sandalinha da humildade várias vezes. E como, então, né? Várias vezes. Esse final de semana eu tive na Bienal do Livro aqui, né? Tá aqui em Salvador, e aí, é claro, né? Eu na Arena Jovem, né? Porque eu tinha que estar lá no meio do povo. Eu tinha que estar lá no meio dos meus jovens. E aí eu lá na Arena Jovem, e
dois escritores super jovens, né? E junto com a Thalita Rebouças até. Estavam lançando livros e tal. E, menino, o número de adolescentes jovens, né, que depois eles abriram para perguntas, o número de adolescentes interessados em escrever, interessados no mundo literário, né, com perguntas super ligadas ao profissional, inclusive, né? Sobre criação de personagem, como criar uma narrativa, o que é que te inspira em você criar uma... Como foi o seu início profissional? As perguntas eram desse nível, né? E aí, às vezes a gente fica falando um pouco que jovem não quer nada, jovem não... Não, jovem quer sim, agora eles querem no sentido de que a inovação chegou, a gente não está acompanhando, a gente, que eu digo, né, o mundo fora essa geração não está percebendo que a inovação chegou e eles estão caminhando para essa inovação, né? Verdade. Só que aí a gente tem um outro processo, que é o processo de letramento. Que a gente precisa trabalhar esse processo de letramento, a gente está muito aquém, né, de interpretação, de você entregar um texto simples, infelizmente, e aí você não vê um nível de desenvolvimento nem em cima daquele texto, de maneira que você possa trazer o seu conhecimento de mundo junto com experiências externas. Então, a gente precisa trabalhar sobre isso também. Mas é possível, a gente já entrou em outro assunto aqui. Isso aí é enorme, isso aí. Tudo que a gente está falando é um impacto enorme na requalificação. É um dos maiores impactos. Eu vou deixar aqui a minha reflexão final, senão a gente não vai acabar isso. Sim, então, vamos trazer. Porque eu comecei assim, ó, o que você faz você levantar todos os dias para dar o melhor de si. Então, a minha pergunta vai ser diferente. O que eu vou fazer para levantar todos os dias e dar o meu melhor de si? Entendeu? Então, a partir de hoje, e eu acho que passa por onde? Passa pela aprendizagem. Novas descobertas, novas experiências. Então, é isso que eu deixo aqui como minha mensagem final, hein? Eu vou ficar com a sua. Eu acho que também tudo perpassa pela aprendizagem e eu vou deixar para todo mundo, né? O que é que você vai fazer, né, a partir de agora, para que você saia todo dia da sua cama quentinha e vá para o mundo entregar o seu melhor? Como é que isso vai reverberar dentro de você? Isso aí. Adorei, Van, adorei. Eu gostei também. Eu quero estar dentro dessa seara aí da descoberta. Que as pessoas possam perceber que a aprendizagem também é um grande espaço, uma grande seara de descobertas. Durante muito tempo, a gente não usou o aprendizado como uma descoberta de si próprio, como uma descoberta do mundo. E você perceber que é nessa prática da descoberta, da exploração, que você vai construir o seu cardápio de possibilidades, galera. Se eu falo possibilidades, eu estou falando de potencial, de oportunidades de empreender, de oportunidade de recolocação, de transição de carreira. E você pode se reencontrar no mundo a partir dessa experiência da descoberta do aprendizado. Então, eu estou muito apostando nesse comportamento novo de aprendizes e nessa possibilidade que nós podemos usar a aprendizagem para criar um outro cenário de exploração, de descoberta, que tem a ver com o novo trabalho. Tem a ver com o novo trabalho. O que é o trabalho? É a capacidade de você explorar o seu potencial. Eu defendo essa linha. Trabalho hoje é você ter uma grande intenção no mundo e colocar o seu conjunto de potencial com sentido nesse mundo. Então, você tem que aprender a descobrir o seu entorno, descobrir as suas redes, descobrir suas forças, descobrir também como trabalhar com as nossas limitações. Ele fala muito isso, porque muito tempo a gente só enaltece fortaleza. E aí, como é que eu vou trabalhar com as minhas limitações? Também é um cenário de descoberta. E então, trabalhar com as limitações é importante. Tá liberadíssima. Gente, olha, esse foi o Meet 3. A gente programa o Meet. É 4, né? 4 aí, ó. Também porque nada do Meet 4. Então, a gente programa o Meet durante a semana. A gente tem um bate-papo. 2, né? Então, a gente já tá no 4. Não, mas porque eu acho que a Luana fez um sem a gente. Aí por isso que a gente conta 3 e você. Pronto. Mas eu vou contar 4. Eu vou contar 4 para deixar o pessoal já, né, aquecido, porque já virá o 5º. Então, aguardem, o Meet 5º vai vir com tudo. Um novo tema, algo ligado à inovação,
algo ligado ao mercado de trabalho, futuro do trabalho, aprendizagem. E aí vocês também podem sugerir, né? Tem aqui as Isso. 3 Vamos redes abrir uma sociais, a caixinha Bia. amanhã. Então a gente coloca sempre, deixa E é salvo uma a coisa que eu live. estava assistindo hoje, uma coisa que tá muito dentro desse movimento, quando nós criamos o movimento do Meet, então a gente tem que começar a disseminar essa energia. É porque hoje eu não tive condições, estou focada assim, em questão de família e estava também estudando alguns editais de aceleração, eu fazer um vídeo, eu quero fazer um vídeo, olha, hoje vai ter um Meet, e o tema vai ter tal, 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 as Aham. meninas que fazem parte desse projeto, a Elise e Vanessa, então eu quero fazer todo o Meet, hoje eu não consegui fazer, um vídeo falando sobre aquele conteúdo. Antes de postar o card, vai, ou então só o vídeo já como apresentação do Meet. A gente pode estar diversificando. E assim, gente, é isso. Eu estou trabalhando muito essa questão de vídeo, porque a construção da autoridade vai passar muito pelo vídeo. Mas eu acho que a gente está indo bem, eu acho que a gente está conseguindo entregar aquilo que a gente tem que entregar, né, dentro das nossas limitações. Mas bote todos uma meta nós, aí, eu não tá? coloquei um vídeo por semana, bote uma meta aí, você vai soltar no seu feed um vídeo por semana. Olha lá, Olha aí, anotado ó. aqui, hein? A mestra já mandou ter Já meta. mandou, Você faz uma story tão bom. Meu vídeo do story eu desci. Eu fiz pro story e desci. Achei tão bom, aí eu apaguei do story e desci pro feed. Aí, ó. Pois então, ficou ótimo. E aí eu vou deixar salvo, né? Vou colocar alguma das duas aí como colaboradora, deixa salvo. E o pessoal pode comentar, né? Jogar lá nos comentários se quer vir com algum tema, algo que quer né, que a gente traga como tema para a gente discutir aqui. E aí fiquem à vontade para colocar nos comentários também, se vocês desejam, né? Que a gente traga algum outro tema relacionado à inovação, aprendizagem, no futuro do trabalho, né? Enfim. Porque tem E que aí, gerar Valeu. Se ninguém está falando sobre isso, se ninguém está falando sobre o que nós estamos falando dessa forma, é que existe uma lacuna a ser preenchida. Existe uma a gente está lacuna. preenchendo. Não, Isso ainda aí, não. A já gente A gente vamos, está está já preenchendo. vamos pro crescimento. quinto. Vamos preencher quando a gente trouxer uma solução. Show de bola, amei, tá? Viu? Beijo e até o Fique com próximo. Deus. Beijo. Vou ter que Beijo, sair, beijo. meninas.